Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade da ADN de deixar a gente mostrar um pouquinho de produto que a gente está trazendo, produtos novos aí, lançamentos. Bom, meu nome é Paulo Calas, eu cuido de toda a parte de varejo da Diebold, né? E a gente costuma usar esse slogan aí, inovação ao seu alcance, porque a gente procura trazer para vocês sempre coisas novas que podem trazer novos negócios para vocês, tá certo? Lá na mesinha lá que eu estou, a gente tem uma série de impressoras. Nenhuma delas é fiscal. E cada uma delas tem uma aplicação diferente. Então, são oportunidades diferentes que a gente quer apresentar para vocês, para que vocês explorem outros mercados também. Porque, uma vez que você está dentro do seu cliente, conversando com ele e vendendo frente de caixa, muitas vezes você pode vender outras coisas que você nem está enxergando. Então, a gente procura mostrar esses produtos para que você amplie o leque de vendas dentro do mesmo cliente. Isso vai trazer mais faturamento para vocês, tá certo? Bom, seguindo essa política, né, de trazer novos produtos, todo ano a gente procura apresentar um produto novo que possa abrir mais uma oportunidade de venda para vocês. E dessa vez eu estou trazendo esse PC. É um PC bem compacto, um gabinete pequenininho, ele tem menos de 9 centímetros de largura, tá? Ele utiliza um processador D525 da Intel, Dual Core, com Hyperthread. O que significa isso? Ele tem 2 núcleos e ele consegue virtualizar mais 2 núcleos. Então, ele faz 4 processamentos ao mesmo tempo. Isso dá uma velocidade de processamento maior, tá certo? Outra coisa interessante que a gente tem, né, é que esse PC a placa dele foi lealtada pela Diebold e é produzida pela Foxconn. A Foxconn hoje é a empresa que vai produzir o iPad no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia do quanto, né, da confiabilidade que a gente busca ter nos nossos produtos, certo? Bom, ele vem com 2 GB de memória RAM e com possibilidade de expansão para 4 GB. Mas o legal disso daí é o seguinte, é que ele vem com 2 slots de memória. Então, você tem essa possibilidade de expansão. Você não precisa sacar a memória que tem lá e colocar uma outra maior. Você pode complementar, entendeu? Isso também é uma vantagem. Ele vem com HD de 320 GB, certo? E um slot para você, um slot PCI de 32 bits para você poder fazer uma expansão, colocar uma outra placa de rede, por exemplo, se você quiser necessitar de 2 placas de rede, ou aumentar o número de portas seriais, ou colocar uma placa de vídeo, se for o caso. Então, ele tem a possibilidade de expansão. Isso daí ajuda muito em campo. Ele tem também a possibilidade de, na pinagem USB, você colocar uma placa multisserial também. Então, você pode usar a pinagem USB para pôr a placa multisserial e deixar a PCI livre para uma outra possibilidade. Então, isso dá uma flexibilidade grande para o produto, mesmo ele sendo compacto, ele tem essa flexibilidade que ajuda bastante em campo, né? Muitas vezes você precisa fazer uma expansão e você não tem como fazer se ele não te der essa oportunidade. Bom, mesmo sendo um processador Atom, ele também tem
um cooler em cima do processador. O processador Atom ele não precisa de cooler, mas a gente entende que esse PC ele vai dentro de um gabinete, muitas vezes embaixo vão jogar blusa em cima, sacola, caixas, e a ventilação vai ficar muito restrita. Então, para evitar que tenha um superaquecimento, a gente coloca um cooler em cima. Todos os coolers que nós utilizamos são coolers de rolamento, então não vai ter problema de travamento, certo? Ele também tem um baixo consumo de energia, tá certo? Então 45 watts é bem baixo mesmo. Então um produto bem interessante, e ele tem as seguintes interfaces. Ele vem já com uma paralela, 2 seriais, 6 USBs e uma rede gigabit, 10/100/1000, certo? Que permite muito mais tráfego de dados, tá? Em vez de 10/100 que normalmente o pessoal utiliza, certo? Ele vem acompanhado do teclado e do mouse, né? E nós temos 4 versões diferentes. HW, que ele é esse básico que eu acabei de falar. Tem o HW 7 Pro, tá? Que é com Windows 7 Professional, certo? A Diebold é OEM da Microsoft, e a gente instala o sistema operacional nos padrões Microsoft. Uma coisa que eu não falei no slide anterior é que todas as máquinas são testadas, todas, impreterivelmente todas as máquinas passam por um run-in, onde é feito um teste eletrônico que testa todos os componentes. A máquina só é embalada depois de passar por esse run-in. Então, quando ela entrou na caixa, a gente tem certeza absoluta que ela está funcionando. Então, o nível de RMA desse produto é baixíssimo, assim como quem já conhece os produtos da Diebold, das impressoras da Diebold, sabe que a gente quase não tem RMA. É muito raro acontecer algum problema com as nossas impressoras. E com o PC é a mesma coisa. Aqui também o HW com DVD e os Windows 7 com DVD. Então, são 2 versões aqui sem sistema operacional e com sistema operacional, e aqui com DVD e nas 2 versões também, ok? Muito bem, tem 1 ano de garantia. Essa garantia é interessante o seguinte, o PC ele vem com um selo, então ele está lacrado, mas você pode romper esse selo desde que você ligue no 0800, comunique que você está com 2 GB, eu quero colocar 4 GB de memória. Não tem problema, liga lá no 0800, comunica o que você vai fazer, o pessoal vai te dar um protocolo, você rompe o lacre, põe os 2 GB de memória, fecha a máquina, ela não perdeu a garantia, ok? Então isso também é uma coisa importante que também ajuda em campo. Então é isso, esse produto também é comercializado pelo BNDES, então se vocês tiverem o cartão BNDES podem comprar, ou se o cliente de vocês quiser comprar pelo cartão BNDES também, você pode vender, então via faturamento BNDES, que também é uma linha de crédito bem interessante, pré-aprovada, então o cara está lá com o cartão, na hora ele passa o cartão e já resolveu o problema. Ok? Bom, então esse é um dos produtos. O segundo produto que eu quero mostrar para vocês é essa impressora, é a TSP 847, é uma impressora importada, é uma impressora da Star, que ela utiliza bobina de 112 milímetros de largura. E aí, o grande diferencial desse produto é que ela tem
ela tem uma velocidade de impressão de 180 milímetros por segundo de velocidade para texto e um pouquinho menos para gráfico, né? O que você vai utilizar, né? Ela tem guilhotina automática, ela também tem serrilha, ela tem sensor de janela ou marca preta, e com isso você pode então utilizá-la para fazer impressão de etiquetas também, tá? Ou a impressão de formulários pré-impressos. Mas o mais legal disso tudo, dessa impressora, é esse Drive Raster, né? Drive Zoom Raster. O que ele faz? Ele compacta a impressão. Então, você consegue pegar uma folha A4, e eu tenho um exemplo aí no stand, essa impressora está aí. Então, eu pego uma folha A4 e posso imprimir na impressora. Então, ela vai condensar essa impressão e imprimir. Isso daí é um negócio que pode trazer muitas vantagens para o usuário. Então, aonde que a gente pode usar esse produto? Pode usar em hospitais, em laboratórios, resultados de exame, contratos de locação de automóveis, várias situações, minutas de contrato em cartório, pré-pedidos, né, orçamentos em casas de construção. Tem uma série de utilizações para esse produto, que você, em vez de ficar imprimindo numa folha A4, ou usando jato de tinta ou laser, você pode usar um papel térmico, uma velocidade de impressão bem grande, né? E a folha sai bem condensada, bem pequenininha e super legível. Eu tenho lá a impressão, vocês vão poder ver lá, convido a todos para verem lá no stand, vocês vão ver que a impressão é bem legível, dá para ler muito bem. A troca de bobina é drop-in, né? Então, como eu disse, ela é ideal para substituir impressoras de laser e jato de tinta. E todos os drivers dela são para Vista e Windows 7. Ela é fora o Windows, quer dizer, eu estou imprimindo lá a partir do Word. É bem simples, é só entra no spool de impressão do Windows, escolhe a impressora, manda imprimir, funciona perfeitamente. Ok? Uma coisa importante também, essa impressora pode ser utilizada também para impressão de ingressos. Isso é uma utilização interessante que está sendo, até está sendo homologada já uma impressora nesse sentido, porque ela também consegue imprimir num papel de 150 gramas. Então, é um papel um pouquinho mais grosso, isso é legal para ingressos, o pessoal costuma usar esse tipo de papel. Tá bom? Bom, e agora o último produto que eu vou falar, tá? É essa impressora TSP 143 GT, tá? Essa impressora, ela tem uma velocidade de 250 milímetros por segundo. Ela é só USB, mas você consegue programar uma serial virtual, tá? Então você pode, entrando no softwarezinho dela lá, que vem acompanhado da impressora, então você consegue colocar lá com 1, e ela, tudo que for para com 1, ela vai transformar para USB, jogar para a impressora vai imprimir. Tá? Ela consegue imprimir na bobina de largura de 80 ou 57, tem corte automático, sistema de troca de bobina é drop-in. Essa impressora é super resistente, você pode abrir e fechar a tampa dela até com uma certa violência, que ela não quebra. Tá? É ideal para locais mais agressivos, estacionamentos, o pessoal está usando bastante essa impressora, postos de gasolina, o pessoal também está usando bastante essa impressora. Ok? Mas o mais legal de tudo isso daí é que ela tem esse CD que vem com ela, ele dá a possibilidade de você fazer alterações no cupom. E uma das alterações é, por exemplo, colocar um cabeçalho, um rodapé,
uma marca d'água. Então, sem precisar mexer no aplicativo do cliente, você pode alterar o cupom. Outra coisa interessante que esse sisteminha oferece é que você pode registrar todas as impressões feitas na impressora. Então, ela não é uma impressora fiscal, mas você consegue saber todo o movimento que foi feito na impressora. Você tem lá um registro, se habilita o registro, e toda a impressão que for feita vai ficar guardada eletronicamente. Para que serve isso daí? Bom, serve para algum tipo de conferência, que se caso haja necessidade, por exemplo, um delivery, que o dono queira saber, olha, não está desconfiando de alguma coisa, que não estão desviando alguma coisa, ele pode olhar lá e conferir quantos pedidos foram impressos na impressora e imprimir um a um, se ele quiser. Ou então, na situação que eu tive a oportunidade de vender uma impressora para na verdade não é impressora, vender a ideia para uma pessoa, é uma software house de cartórios. Ele chegou para mim e falou, poxa, eu estou tendo dificuldade de encontrar impressoras de impacto com rebobinador. Eu falei, pô, mas é porque não existe mais, a gente não fabrica mais. Acho que não tem nenhum outro fabricante que tenha ainda o rebobinador. Eu perguntei para ele, mas para que você precisa do rebobinador? É porque eu trabalho com cartórios, e os cartórios, eles querem ter uma cópia, eles precisam ter uma cópia impressa. Eu falei, mas ela precisa ser impressa mesmo? Ele falou, não. Eu falei, então, eu tenho uma possibilidade de te oferecer algo diferente. Tem a possibilidade de você usar essa cópia eletronicamente. O que você acha disso? O cara, posso ver? Eu falei, pode. Aí eu mostrei para ele. Ele gostou tanto da ideia que ele homologou isso no sistema dele e ele passou a vender essa impressora para os cartórios. Então, os cartórios que estavam buscando uma solução de impressão com rebobinador, hoje estão, alguns, né, que têm o software dele, já estão utilizando essa impressora com um arquivo eletrônico, que é muito mais fácil de controlar. Você tem ali um arquivo, você precisa... preciso pegar um cupom de 2 meses atrás. Você põe lá a data que você quer, ele põe OK lá, ele vai buscar aqueles dados daquela data. E ele te apresenta aquele dia todos os cupons que foram impressos na impressora. E aí você acha o cupom que você quer. Fica bem mais fácil. Tá certo? Bom, tem muitos detalhes. Essa impressora vem com suporte de parede, ela inverte a impressão, ela faz uma série de coisas, e isso daí eu acho que dá para a gente mostrar para vocês lá no stand. Então, eu aguardo vocês para mostrar os detalhes dessa impressora. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos aí. Ninguém dormiu, obrigado. Valeu. Alô? Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os produtos da NHS. A NHS é uma empresa que fabrica no-breaks lá no Paraná. A gente atua no mercado brasileiro, já vão fazer 23 anos. Somos hoje, no ramo de automação, a única fabricante de no-breaks que é homologada, é a FRAC que fala, né? A Associação lá dos Fabricantes de Automação Comercial. É isso, né? A FRAC. E esse produtinho que eu trouxe aqui para vocês é o lançamento do ano de 2011. Na verdade, a NHS ela lança produto sempre no mês de novembro. Então, esse cara é do ano passado, a gente lança no final do ano, para quê? Para que a gente entre o ano novo com um produto novo, né? E ele é uma inovação no seguinte sentido. Primeiro, porque ele é um modelo específico para PDV. Segundo, porque ele é isolado. E terceiro, porque ele possui baterias seladas internas. Então, você tem a mobilidade do produto, porque ele é plug and play. Como a bateria é selada, ela pode ser transportada dentro do no-break. Ok? Ele é baixa potência para reduzir o custo e ele dá uma bela autonomia.
Para um PDV convencional, feito a partir de gabinetes ou de processadores aí esses que montam um micro básico, um desktop com monitor de LCD, esse camarada aqui dá cerca de 2 horas de autonomia sem precisar usar o módulo externo. Por isso ele vem com 2 baterias seladas de 17 ampere-hora. No caso desse terminalzinho que o pessoal da Diebold acabou de demonstrar para você, só para você ter uma ideia, se você usar esse sistema, esse camarada aqui vai dar cerca de 4 horas de autonomia no terminal desse cara aí. Então você vê como ele otimiza, né? Um belo custo-benefício. 2 baterias seladas de 18 ou de 17, né? 2 horas de autonomia para um micro ou para um PDV, né? Que mais? Vamos ver o que tem aqui de... Olha lá. A novidade dele é que ele tem essa proteção e isolação galvânica, né? Que evita a queima de fonte, a queima de impressoras fiscais, queima de placa, o reset de programas que você está rodando no teu PDV, ação de raios e também, para quem utiliza esse no-break, nos sistemas de CFTV, elimina os ruídos que vêm pelo fio, pelo cabeamento da câmera e nos sistemas de Speed Dome. Essa inovação de você ter um no-break pequeno com um transformador isolador lhe dá essa vantagem de evitar a manutenção de outros equipamentos que o no-break está protegendo. Ok? Aqui para vocês é muito comum na época de verão aquela questão das chuvas, não é verdade? Muito incidência de raio, e vocês sabem que o no-break, seja da marca que for, se ele não possuir essa isolação galvânica, ele não vai proteger contra a queda de raio. Então, esse sistema aqui, ele vai proteger da queda de raio e vai dispensar o aterramento da rede elétrica do cliente. Então, vai resolver o problema também de conflitos que vêm a partir da falta de isolamento. Quem trabalha com automação sabe que você tem uma grande sensibilidade na questão das impressoras fiscais. É normal, é característica do produto impressora fiscal, e ela é lacrada, então o grande problema é o pós-venda desse material. Porque você vai e instala o software, e se o software é corrompido por uma queda de energia, ou por um raio, alguma coisa que seja, dá muito trabalho para você recuperar isso. E ele fica sem o PDV. Então, esse é um sistema que vai ajudar vocês a não ter mais esse desgaste em campo. Então, proteção e isolação galvânica, que a gente chama, e evita os principais problemas aí provocados pela falta de aterramento ou aterramento mal feito nos pontos de venda. Aqui é uma foto da parte interna do no-break. Vocês veem que ele é bem montado, cada coisa no seu lugar, não é? Você vê ali as 2 baterias de 18 ampere-hora. Você vê a placa do no-break, é um no-break pequeno, ele não precisa ser grande para tocar um PDV, mas você vê o dimensionamento do transformador, ele é bem robusto, porque ele é isolado. Então, geralmente, transformadores isoladores, eles trazem um núcleo com o dobro de massa de um transformador simples, né? Então, você vê que é um no-break muito simples, a placa é muito pequena, não tem aí muito o que fazer manutenção nesse camarada, e ele funciona bem com essas baterias por um prazo médio de 5 anos, sem precisar de manutenção. Uma outra vantagem que a NHS oferece em todos os produtos, inclusive nesse, é a questão de que ele é bivolt automático de entrada, mas ele também é bivolt de saída. Então, hoje, se você tiver algum cliente seu que precise de um no-break com saída de 220, é possível fazer aqui nesse no-break aí, tá ok? Eu gostaria de perguntar, alguém tem dúvida, alguém queria algum esclarecimento a mais sobre o produto? Não, está tudo em ordem? Ok. E aqui a parte do gabinete, a parte traseira. Então ele vem com 8 tomadinhas, é um padrão nosso também para esse tipo de gabinete. E se você quiser, a gente tem a opção também de proteção de fone e fax, hoje não é muito usado, né? E alguns modelos, se o camarada quiser a comunicação por via USB ou serial para um gerenciamento via software, também é possível. E aqui embaixo, olha, para quem não está satisfeito com 2 horas ou 4 horas de autonomia, quiser mais expansão, a gente coloca aqui uma opção também, tá ok? Bom, gente, na verdade, é o produtinho que a gente lançou.
As informações do produto estão lá comigo na mesa. Eu trouxe, inclusive, o gabinete para vocês conhecerem ao vivo e a cores, ter uma ideia do tamanho realmente real do produto. E, da minha parte, é isso. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu agradeço a atenção. Muito obrigado, hein? Boa tarde. Meu nome é Sheila, eu sou a nova executiva de contas da Epson, que vou atender a região do Espírito Santo. Eu atendo Minas, Rio e Espírito Santo, então agora vocês vão poder contar comigo aí mais próximo de vocês. Aí eu vou falar um pouquinho da nova geração de equipamentos fiscais da FB3. Alguns já conhecem, não sei se todos conhecem. E vou só falar brevemente qual a diferença de um equipamento para o outro, o que trouxe de benefícios essa nova geração. Aqui a gente está mostrando os 3 modelos de equipamento fiscal, a 81 FB3, a 88 e a 6000, que é a impressora de 2 estações. Falando da diferença da FB2 para a FB3, a gente tem aí agora uma impressora com USB e serial. A memória é de 512, a anterior era de 128, da MFD. Ela está com um processador mais veloz. O logotipo ele pode ser inserido a qualquer momento e alterado pelo usuário, sem precisar de qualquer tipo de intervenção técnica. Então, ficou bem funcional e bem fácil para poder tratar essa informação. A gente mexeu no desconto e acréscimo em qualquer item do cupom. Então, independente do número de itens, a qualquer momento o usuário pode dar um desconto, né, ou alterar qualquer acréscimo em qualquer um dos itens, e não só mais no último item do cupom. A possibilidade de arredondar e truncar no mesmo cupom fiscal. A outra, a gente não podia fazer isso, né? Ou a gente configurava a impressora para arredondamento ou para truncar, não tinha como fazer as duas funcionalidades. O cadastro posterior de inscrição municipal, isso também pode ser feito. As casas decimais também, pode trabalhar com 2 ou 3 casas decimais, sem a necessidade de nova intervenção no equipamento. Então, você pode trabalhar posto de gasolina, por exemplo. No item de combustível, trabalha com 3 casas. Se for, né, um aditivo, um óleo, pode trabalhar com 2 casas decimais. E a questão da economia de papel. Essa parte aqui, eu nem vou falar, que está muito mais ligada à parte, né, de desenvolvimento de software. Então, depois, se alguém quiser alguma informação, pode falar comigo, que a gente fala mais detalhadamente. Tempo de emissão de cupons, né, está 50% mais rápido na emissão. A FB2 trabalhava com 43,53 segundos, no caso de 100 itens, passou para 21,61 segundos, e no caso de 287,53 para 41,98. Todos esses números eles são confirmados através de testes realizados em equipamentos instalados, tá, em funcionamento nas lojas. Nos próximos slides, vocês vão ver que tem lá em qual tipo de segmento que foi feito o teste. Aqui um exemplo do que aconteceu na melhoria da redução, né? Redução Z. A gente alterou o tipo de compactação do equipamento e isso fez a redução Z ficar bem menor e bem mais rápida. Então, aí tem uma diferença enorme, se vocês compararem ali. E o tipo de segmento, né? Onde tinha FB2 no hipermercado, qual que era o tempo, e agora com a FB3, que diminuiu consideravelmente. O uso da MFD, então, pelo fato dela estar 4 vezes maior, a gente tem uma MFD
com uma duração prevista para todo o tempo de vida útil do equipamento. Às vezes a gente vê, vamos ter uma MFD de 1 GB, 2 GB. Não existe a necessidade, porque a memória fiscal não vai precisar, não vai suportar toda essa MFD. Então, você vai esgotar a memória fiscal e vai ter memória de MFD sobrando. O nosso equipamento está preparado aí para uma vida, né, útil de 9 anos e meio, 10 anos, e garantindo também a MFD para todo esse tempo de vida útil do equipamento. Aqui no Espírito Santo, eu acredito que vocês não tiveram muitos problemas, mas quem já trabalha, né, em outro estado, a gente teve uma certa dificuldade na questão da leitura da MFD no Rio de Janeiro, que demorava um pouco mais por causa do formato que o fisco exigia. Então, a gente também solucionou esse problema. A gente passou aí de uma leitura que às vezes demorava 15 horas para 3 horas, e a gente está falando aí de uma MFD cheia, tá? de uma MFD lotada. Então, é uma redução significativa. Só esses detalhes que eu gostaria de mostrar para vocês, que a gente veio aí com a TM, né, 81, que tinha alguns problemas, com a 82 a gente corrigiu, e agora a 83 vem suprindo todas as necessidades de mercado. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está com o equipamento ali. Se alguém quiser ver, fazer algum teste, estou à disposição. Obrigada.